Fica subentendido quem manda no bagulho aqui. Desculpa pela baixaria, mas foi uma pancada, rapaz. Hoje nós vamos falar de subentendidos. O fato é que um indivíduo, para escrever bem, precisa ler bem. Por isso a Plural preocupa-se em dar aos alunos estratégias de leitura para que eles consigam fazer boas relações interpretativas e produtivas de texto. Então se liga nesse vídeo. Falei no vídeo passado sobre os pressupostos, que são elementos que podem ser acessados a partir do substrato linguístico, ou seja, a partir das palavras e de suas relações na frase. Por exemplo, se eu digo o seguinte, Pedro parou de fumar. A gente tem duas coisas aí. A primeira coisa é o posto, aquilo que é explícito. Pedro parou de fumar e a gente tem um elemento pressuposto. Ora, se Pedro parou de fumar, é sinal de que ele fumava, que era adepto ao cigarro. Então o pressuposto é um elemento que eu posso acessar com uma certa facilidade, sem fazer grandes incursões ou às vezes sem fazer incursão alguma ao contexto de enunciação. Bora lembrar o que é enunciação? Enunciação é o ato de produzir enunciados. O enunciado é a materialidade linguística, o texto produzido. E enunciação diz respeito ao processo de produção. Esse processo vai envolver o falante, vai envolver o público a quem esse texto está sendo direcionado e vai envolver também os aspectos contextuais, ou seja, o momento histórico, as relações culturais, o que está acontecendo no momento em que o texto foi produzido, o que está em torno desse texto, o contexto, aquilo que acompanha o texto. Se os pressupostos não necessitam de grandes incursões contextuais, os subentendidos necessitam, ok? Em alguns textos, se você não considerar o contexto de produção que está em torno do texto, você ficará sem entender patavina nenhuma. Beleza? Vamos ver um exemplo que as coisas ficarão mais claras ainda. Olhem aí essa charge. A gente tem em cima em linguagem verbal. Não é acidente, é crime. Embaixo temos aí duas ondas, que são ondas de lama. Uma menor sobre a qual há a data 2015 e outra maior sobre a qual há a data 2019. Pois bem, ao se deparar com essa charge, o camarada pode ficar perdido, desnorteado e dizer inclusive que a coisa não faz sentido algum. Entretanto, faz muito sentido, e a dificuldade vem do fato de ter muitos elementos subentendidos que só são acessíveis se a gente adentrar o contexto de produção. Pois bem, a gente acabou de saber que houve o rompimento de uma barragem em Brumadinho, vitimando centenas de pessoas e causando um estrago incomensurável ao meio ambiente. E a gente sabe também que em 2015 houve acidente similar na cidade de Mariana, Minas Gerais. A gente sabe também que o rompimento dessas barragens geralmente gera um mar de lama, uma correnteza gigantesca de lama que vai destruindo tudo que é encontrado pelo meio do caminho. Em 2015, então, a gente teve um acidente de menor proporção que o acidente de 2019. Daí o autor da charge colocar uma onda menor e em cima a informação do ano 2015. Em 2019 o acidente teve proporções maiores, daí uma onda maior e em cima a data 2019. E acima a informação segundo a qual não é acidente, é crime. A gente tem a opinião do autor aí. A situação não deve ser tratada como um acidente, mas sim como um crime. E um crime deve ter investigação policial, um crime deve ter julgamento e um crime deve ter punição dos culpados. Se o indivíduo então olha para esse texto sem relacioná-lo ao contexto,
não vai haver entendimento. Em muitos casos, é fundamental que você olhe o contexto de enunciação para que o texto faça sentido. Gostou da dica? Deixa aquele like ali.